O terço que faltava uma conta. Esse terço ficou nas mãos da minha avó por mais de 50 anos. E quando finalmente segurei ele depois do funeral, percebi o que ninguém nunca tinha reparado. Faltava uma conta. Logo ali, entre o terceiro e o quinto mistério glorioso, um espaço vazio no fio de prata gasto. Não era quebrado, não tinha nó desfeito. Era como se aquela conta nunca tivesse existido, ou tivesse sido tirada de propósito. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. A casa da vovó Marlene cheirava a alfazema e café coado na hora. Sempre foi assim. Mesmo agora, 3 dias depois do enterro, o cheiro continuava impregnado nas cortinas de renda, nos lençóis do varal, na madeira escura dos móveis antigos. Como se a presença dela ainda estivesse ali, recusando-se a partir completamente. Eu tinha voltado sozinha naquela tarde de terça. Minha mãe e minhas tias estavam ocupadas resolvendo papelada, testamento, essas coisas que a morte obriga a gente a encarar. Me ofereci para começar a organizar os pertences pessoais da vovó. As roupas, os sapatos, as bijuterias que ela guardava na penteadeira antiga. Foi mexendo na gaveta da mesinha de cabeceira que encontrei o terço. Ele estava enrolado num lenço de seda azul claro, dobrado com aquele cuidado que só pessoas de outra geração têm com as coisas. Peguei com delicadeza, sentindo o peso das contas de madeira escura entre os dedos. Eram contas antigas, desgastadas pelo toque constante. Dava para ver os sulcos que os dedos dela tinham deixado ao longo dos anos. A corrente era de prata, meio manchada pelo tempo. O crucifixo, pequeno e simples, tinha uma inscrição na parte de trás que eu nunca tinha reparado. MSL, 1951. As iniciais dela, Marlene Silva Lima. Comecei a passar as contas entre os dedos, do jeito que via ela fazer todas as noites antes de dormir. 1, 2, 3... E aí senti o espaço vazio. Puxei o terço contra a luz da janela. Tinha certeza agora. Entre a terceira e a quinta conta de um dos mistérios, faltava uma. O fio de prata passava direto, sem nó, sem remendo, sem sinal de reparo, como se alguém tivesse cuidadosamente tirado aquela conta e fechado o terço de novo. Você já encontrou um objeto que parecia carregar uma história maior do que aparentava? Aquele tipo de coisa que você segura e sente que tem segredo grudado nela? Eu fiquei ali parada, olhando para aquele buraco no meio das orações, tentando entender. A vovó rezava esse terço todo dia, todo santo dia, desde que eu me lembrava, às vezes 2, 3 vezes por dia. Como ela nunca tinha consertado, como ninguém nunca tinha notado. Ou será que todo mundo sempre soube, menos eu? Aquela noite não consegui dormir. Fiquei virando na cama, pensando no terço, na conta que faltava, na minha avó rezando com aquele buraco ali no meio das Ave-Marias. Não fazia sentido. Ela era meticulosa, cuidadosa com tudo. Consertava botão de camisa antes da linha se soltar. Zuliria roupa rasgada antes de lavar. Como ia deixar o terço, o objeto mais importante que ela tinha, com uma conta faltando? Na manhã seguinte, voltei na casa dela. Minha mãe estava lá, separando roupas para doação. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Tirei o terço do bolso da calça. Ela olhou, deu um meio sorriso triste. O terço da vovó. Ela amava esse terço. Repara aqui. Passei o dedo no espaço vazio. Falta uma conta. Minha mãe franziu a testa, pegou o terço das minhas mãos, aproximou dos olhos. Ficou em silêncio por um tempo longo. Quando olhou para mim de novo, tinha uma expressão estranha no rosto. Meio assustada, meio, sei lá, nostálgica. Sempre faltou essa conta, ela disse devagar. Como assim sempre? Desde que eu me lembro, esse terço é assim. Eu e suas tias sempre achamos que era defeito de fábrica, sei lá. Nunca perguntamos. Mas a vovó nunca falou nada? Minha mãe balançou a cabeça. Nunca. E olha,
Tinha uma coisa esquisita. Quando ela rezava, sempre pulava por cima desse espaço vazio. Tipo, fazia questão de passar o dedo ali, devagar, antes de continuar para a próxima conta. Todo dia, como se aquele buraco também fizesse parte da reza. Um arrepio subiu pela minha espinha. Se fosse você, continuaria mexendo nisso ou deixaria quieto? Mas eu não conseguia deixar quieto. Alguma coisa dentro de mim precisava entender. 3 dias depois, fui visitar a tia Beatriz, irmã mais nova da minha avó. Ela morava num apartamento pequeno do outro lado da cidade, cheio de plantas e fotos antigas. Se alguém ia saber de alguma coisa, era ela. Levei o terço comigo. Tia, preciso te perguntar uma coisa sobre a vovó. Ela me serviu um café, daqueles bem fortes e açucarados, e sentou do meu lado no sofá florido. Fala, minha filha. Mostrei o terço. Mostrei a conta que faltava. A senhora sabe por que esse terço é assim? O rosto da tia Beatriz mudou. Ficou pálido, de um jeito que assustou. Ela pegou o terço das minhas mãos com uma delicadeza quase reverente, como quem pega algo sagrado. Passou o dedo no espaço vazio, igualzinho minha avó fazia. Eu achei que ela tinha levado isso pro túmulo. Sussurrou. Levado o quê? Ela respirou fundo. Fechou os olhos. Quando abriu de novo, estavam úmidos. Sua avó, ela teve um filho antes de casar com seu avô. Ninguém da família sabe, só eu. E agora você. O mundo pareceu desacelerar. Como assim um filho? Ela tinha 18 anos. Era 1951. Namorava um rapaz, o João Pedro, filho do dono da farmácia da cidade. Ele prometeu casar com ela, prometeu assumir. Mas quando ela descobriu que estava grávida, ele sumiu, foi para São Paulo, dizem. Nunca mais voltou. Tia Beatriz pausou, limpou uma lágrima que escorreu. Naquela época você sabe como era. Mulher solteira e grávida era vergonha. Era desonra para a família inteira. Seus bisavós quase morreram de desgosto. Esconderam sua avó no interior, na casa de uma prima, longe de todo mundo. Ela passou a gravidez toda sozinha, com medo, com vergonha. E o bebê? Um menino. Nasceu em dezembro. Pequenininho, frágil. Ela nem teve tempo de dar nome direito. Ele viveu 3 dias. Senti meu estômago revirar. 3 dias. Morreu nos braços dela, de madrugada. Dizem que foi o coração, alguma coisa que já tinha nascido errada. Mas sua avó, ela nunca se perdoou. Achava que era castigo. Que Deus tinha tirado o filho dela porque ela tinha pecado. Olhei para o terço, para o espaço vazio entre as contas. A conta, ela tirou de propósito. A tia confirmou. Logo depois do enterro, seus bisavós não deixaram fazer velório. Não deixaram nem ter lápide. Enterraram o bebê num canto do cemitério, sem nome, sem nada. Então sua avó voltou para casa, pegou o terço que tinha ganhado na primeira comunhão, tirou uma conta e enterrou junto com o filho dela. Por quê? Porque queria que ele tivesse uma oração eterna, que mesmo sem nome, sem lápide, sem ninguém para rezar por ele tivesse pelo menos aquilo. Uma conta de terço, uma Ave Maria para chamar só dele. Eu não conseguia falar. As lágrimas escorriam sozinhas. O que você acha que um objeto tenta esconder quando alguém guarda ele a vida inteira desse jeito? Depois disso, a tia continuou. Sua avó conheceu seu avô. Casou, teve seus tios, teve sua mãe. Construiu uma família linda, uma vida boa. Mas esse terço, ela nunca deixou de rezar com ele. E toda noite, quando passava o dedo naquele espaço vazio, ela estava lembrando dele. Do filho que ninguém conheceu, do bebê que viveu 3 dias e que ela nunca pôde falar sobre. Ela nunca contou para ninguém, nunca, nem para o seu avô. Carregou isso sozinha a vida inteira. Eu só sei porque estava junto no dia do enterro. Tinha 13 anos. Vi quando ela tirou a conta, vi quando ela colocou no caixãozinho
e ela me fez jurar que nunca ia contar. Mas está me contando agora, porque ela já se foi e porque você merece saber. Tia Beatriz segurou minha mão. Sua avó não era só aquela mulher forte, rezadeira que você conheceu. Ela foi muitas coisas antes disso. Foi menina apaixonada, foi mãe por 3 dias, foi mulher despedaçada que precisou reconstruir a vida do zero. Fiquei pensando nisso nos dias seguintes. Olhava para minha avó de um jeito completamente diferente agora. Via as fotos dela jovem, aquela moça bonita de tranças pretas e sorriso tímido, e me perguntava se tinha tirado aquelas fotos antes ou depois de perder o filho. Se já carregava aquela dor escondida atrás dos olhos. Lembrava dela rezando, todo dia, sempre no mesmo horário, 6 da tarde. Sentava na poltrona da sala, pegava o terço, fechava os olhos. E eu via agora, quando passava o dedo naquele espaço vazio, ficava ali 1 segundo a mais. Como se conversasse com alguém. Será que ela pedia perdão? Será que pedia para ele estar bem, onde quer que estivesse? Será que só queria sentir que ele ainda existia de algum jeito naquele buraco entre as Ave-Marias? Se essa parte te tocou fundo, se você entendeu o peso que algumas pessoas carregam sozinhas a vida inteira, deixa um. Uma tarde voltei no cemitério onde ela tinha sido enterrada. Fiquei ali na frente da lápide segurando o terço. Vó, eu descobri, falei baixinho, descobri sobre ele. O vento balançou as folhas das árvores. Ficou tudo quieto, daquele jeito que só cemitério fica. Eu entendo agora por que você rezava todo dia. Porque nunca deixou esse terço de lado. Não era só fé, né? Era amor, era lembrança, era a forma que você encontrou de manter ele vivo. Passei o dedo no espaço vazio do mesmo jeito que ela fazia. Eu não vou contar para ninguém, mas vou cuidar desse terço. Prometo. Hoje, esse terço fica comigo. Não uso ele para rezar. Nunca fui muito religiosa, mas guardo com o mesmo cuidado que ela guardava. Tá aqui na minha mesinha de cabeceira, enroladinho no lenço de seda azul. De vez em quando pego ele só para olhar, para lembrar que minha avó foi mais do que a mulher que eu conheci. Que ela teve dores que nunca dividiu, amores que ninguém viu, perdas que precisou engolir sozinha. E que aquela conta que falta, aquele espaço vazio que todo mundo achou que era defeito, era, na verdade, a coisa mais importante do terço inteiro. Porque não era sobre o que faltava, era sobre quem ela nunca esqueceu. Era sobre um amor de 3 dias que durou 50 anos. Sobre um filho sem nome que ganhou uma oração eterna. Sobre uma mãe que transformou a dor em reza, o segredo em silêncio e a perda em lembrança sagrada. Descobri uma coisa. A gente nunca conhece as pessoas por inteiro. Nem as que a gente mais ama. Todo mundo carrega alguma coisa que ninguém vê, alguma perda, algum amor, algum pedaço quebrado que fica escondido no fundo da gaveta do coração. E às vezes, esses segredos ficam guardados em objetos, num terço, numa foto, numa carta, em coisas que a gente olha todo dia, mas nunca entende de verdade. Minha avó rezou a vida inteira com uma conta faltando. E agora eu sei. Ela não faltava. Ela estava exatamente onde precisava estar. Com ele, com o filho que o mundo nunca conheceu, mas que ela nunca deixou de amar. E toda vez que ela passava o dedo naquele espaço vazio, não estava lembrando da perda, estava cumprindo uma promessa. A promessa que toda mãe faz, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém sabe, de nunca, nunca esquecer. Qual objeto na sua vida guarda uma história que ninguém mais conhece? Pode ser um terço, uma aliança, uma foto antiga, qualquer coisa. Eu leio todos os comentários, e às vezes essas histórias guardadas precisam encontrar voz. Se quiser dividir, eu estou aqui para ouvir.